Oi, galera, tudo bom? Vamos corrigir então as nossas atividades agora, certo? Sobre a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Vamos nessa. Ok, Divisão Internacional do Trabalho, correção nono ano, segunda lista, certo? Vai estar bem especificado lá para vocês, segunda lista, para não misturarem os vídeos. Bem, no começo lá dos textos, junto com a atividade, sempre tem um texto incluso. Bem lá no comecinho tem essa tabela aqui, mostrando a divisão da DIT ao longo da história. O que é a DIT? Divisão Internacional do Trabalho. É como se eu, aqui na minha casa, eu fosse dividir a tarefa para cada uma das minhas filhas, né? Cada uma vai ter uma função, uma atividade. A divisão internacional do trabalho é como se nós pegássemos o globo, o mundo, e dividíssemos trabalho para cada parte do mundo. Cada país, cada continente tem o seu trabalho, tem a sua função no mercado mundial, ok? Como que aconteceu? Como que essa DIT se desenvolveu? Ao longo da história é o que o quadro vai nos mostrar aqui. Aqui no comecinho, deixa eu só pegar o marcador aqui, pronto. Nós temos o capitalismo comercial, que é marcado pelas metrópoles e pelas suas colônias. A metrópole, ela tem o produto manufaturado. Como que ela produz esse produto? Através dos produtos levados pela matéria-prima levada da colônia para a metrópole, ok? Essas colônias, como o Brasil, por exemplo, por muito tempo, abasteceu a sua metrópole com produtos primários que eram levados para serem manufaturados. A manufatura é um princípio do processo industrial, mas não é uma indústria em si, mas é um princípio desse processo. No segundo momento, nós temos o capitalismo industrial, a DIT clássica. Países industrializados e não industrializados. Aqui está no auge da industrialização, certo? Da Revolução Industrial. Aqui nós já temos um maior inserção de tecnologia na produção dos produtos. E depois nós temos o capitalismo financeiro, a nova DIT. Já temos a divisão mais detalhada aqui. Nos países desenvolvidos, onde há investimentos, empréstimos, produtos de alta complexidade tecnológica. Os países subdesenvolvidos, com produtos primários, produtos industrializados, porém de baixa complexidade tecnológica. E os países em desenvolvimento, onde existe altos juros, lucros e produtos industrializados. Ok? Então, aqui a gente tem essa linha do tempo da DIT, para a gente, então, agora entrar na nossa atividade. Vamos ver o que ele nos pede aqui. A industrialização ampliou a divisão do trabalho dentro da unidade de produção, dentro das fábricas, e no interior da sociedade de cada país. Cada país também se modificou, teve um novo corpo, vamos dizer assim, uma nova forma, uma nova visão diante do processo de industrialização. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho entre os países industriais e as regiões fornecedoras de matérias de produtos agrícolas e minerais, que são as matérias-primas. Assinale a alternativa que não expressa uma característica da divisão internacional do trabalho. Qual das alternativas não está correta? É o que nós vamos assinalar, nós vamos descobrir aqui. Os países desenvolvidos exportam produtos tecnológicos e os países subdesenvolvidos exportam matéria-prima. Está correta, né? Os países desenvolvidos, ele exporta a tecnologia, o produto tecnológico, e os subdesenvolvidos, eles exportam a matéria-prima, eles levam a matéria-prima. Letra B. A formação da DIT está relacionada principalmente aos eventos ligados ao colonialismo. A partir do colonialismo, do processo colonial, começa esse processo de levar, né, essa matéria-prima, dessa troca de matéria-prima para o produto industrializado. C. Aqui está a nossa alternativa correta. Conferências internacionais são anualmente realizadas para definir qual tipo de produto cada país irá produzir no contexto internacional. Como eu disse lá na nossa explicação,
Essa divisão, ela acontece quase que sem uma intenção. Ela aconteceu instintivamente, ou começou a haver essa divisão. E não existe nada estabelecido, nenhuma convenção, nenhuma conferência que estabeleça essa divisão. Ela simplesmente existe. Beleza? 2. A lógica da operação das empresas multinacionais ou globais no contexto da divisão internacional é: como é a lógica da divisão dessas empresas multinacionais ou globais no contexto da divisão internacional do trabalho? A inserção dessas no mundo desenvolvido proporcionando uma maior democratização. Opa, cliquei aqui. Letra B é a nossa resposta de acordo com o spoiler aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então, olha só. Letra B. A lógica da operação das empresas multinacionais ou globais no contexto da divisão internacional é a atualização do sistema internacional, quando os países subdesenvolvidos, agora industrializados, também passam a exportar produtos industrializados. Então, com a chegada dessas multinacionais nos países subdesenvolvidos, agora eles também produzem produtos industrializados, eles também começam a exportar produtos industrializados, produtos que têm tecnologia, e não apenas mais a matéria-prima. Essa é a grande lógica dessa operação da instalação das empresas multinacionais e também globais nos territórios, certo? Onde antes nós apenas fornecíamos matéria-prima, agora a gente também fornece produtos industrializados. 3. A charge a seguir. Essa charge aqui, onde nós estamos representados aqui, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Por muito tempo, o mundo, nós conhecemos o mundo, quando a gente olha o mapa mundi, a gente tem aquela divisão clássica dos continentes. Continente americano, continente asiático, continente europeu, certo? E existem outras formas de dividir o mundo, principalmente por fatores econômicos. E por muito tempo se teve essa divisão entre países do norte e países do sul, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E essa charge representa justamente isso, os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, nessa divisão entre norte e sul, ok? Vamos ver o que a atividade pede para a gente. Observamos a charge, beleza. A ilustração é uma crítica à divisão internacional do trabalho. Além disso, é correto assinalar que ela retrata. O que essa ilustração retrata para nós? A existência de dois mundos, certo? Como a gente falou, existem aqui dois mundos, um desenvolvido e o outro subdesenvolvido. Um que tem a tecnologia, você vê toda a engenhoca ali, e o outro que ainda fornece as matérias-primas. Infelizmente, né? Ainda é um fornecedor de matérias-primas. Aqui a gente vê o trigo, certo? O moinho aqui. Então, a gente percebe que ainda é tudo muito primário nessa primeira imagem. Então, essa charge ilustra para nós, dentro do nosso contexto, isso, a existência de dois mundos, um com desenvolvimento tecnológico e o outro ainda como fornecedor de matérias-primas. Quatro. Assinale qual dos fenômenos abaixo não representa uma consequência das atuais condições da divisão internacional do trabalho? Quais das questões abaixo não representa uma das condições, né, atuais da divisão internacional do trabalho? Olha só. A desconcentração das riquezas mundiais. Não houve uma desconcentração de riqueza. Ainda existe essa divisão entre países pobres, países ricos, isso ainda existe, ainda está em voga nos nossos dias hoje, tá? Então, essa é a questão que não representa a DIT hoje, atualmente, porque ela ainda tem uma intensificação da globalização dos meios tecnológicos, ela tem a descentralização industrial e dos processos produtivos, ela tem a expansão das grandes corporações por todo o mundo,
porém ela não desconcentrou as riquezas mundiais. Ela ainda está concentrada na mão dos países ricos, podemos assim dizer, tá certo? Explique o conceito de divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? A gente falou muito sobre isso, né? A divisão internacional do trabalho é o conceito utilizado para descrever a forma pela qual se dão os diferentes processos de produção nos países e áreas econômicas, certo? Deixa eu só sublinhar aqui para vocês. A divisão internacional do trabalho, então, é o conceito utilizado para descrever a forma como se dão os diferentes processos de produção nos países e áreas econômicas. É como se dá a divisão, né, do trabalho nos países, como se dá essa divisão desse trabalho. Cada território possui uma forma específica de produção e desenvolvimento, criando divisões e hierarquias entre os países. Você percebe que cada território tem a sua especificidade. E isso cria essa hierarquia entre os países do mundo. Acaba havendo essa divisão. Esse contexto cria uma separação entre países desenvolvidos, que compõem os centros econômicos, e os países subdesenvolvidos periféricos. Com base na DIT, cada país desempenha um papel específico, possui uma especialização que o torna mais ou menos dependente economicamente do cenário global. Certo? Então, aqui está a nossa explicação sobre o que é esse conceito, certo? A DIT é um conceito utilizado para descrever a forma como se dão os diferentes processos de produção. Com base na DIT, cada país desempenha um papel específico, ok? Pode fazer esse resumo aí, tentar reduzir, que tá de boa, certo? Vamos limpar aqui nossos rabiscos. Como era a relação das metrópoles e colônias durante a primeira fase da DIT? Como que era a relação entre a metrópole e a colônia? Lembra da nossa imagem lá? A metrópole, galera, ela está no centro. Era desenvolvida e manufatura. Ela desenvolvia a manufatura e o comércio a partir da atividade de trabalhadores livres ou independentes. Já as colônias periféricas eram desenvolviam, né, atividades de exploração e extração de matéria-prima. Percebe que lá no centro da metrópole eu tenho o trabalhador, certo? Que trabalha livremente, independentemente, produz o seu produto. Já na colônia, eu tenho um trabalho de exploração para extrair essa matéria. Lembra no Brasil, colônia, como era? Era no primeiro momento, o que nós tínhamos? A extração dessa matéria-prima, feita tanto pela mão de obra indígena como pela mão de obra escrava. Então, existe essa grande diferença. A partir do século XVIII, dá-se início ao processo de industrialização na Europa e cresce a proporção de trabalhadores assalariados com o objetivo de preenchimento de postos de trabalho. Enquanto nas colônias mantém-se o trabalho de mão de obra escrava, voltado para a produção de bens primários, sobretudo agrícolas, como café, por exemplo, algodão, destinados ao mercado externo. Então, existe essa diferença e é justamente isso que nós queremos nessa questão, que vocês mostrem como que era essa relação e esse parecer aqui entre o país, as metrópoles, que são o centro, e as colônias, que era a periferia. É como se eu tivesse um grande centro urbano e tivesse a periferia, certo? É mais ou menos assim, ok? Acho que é isso, galera. Temos a questão 7 aqui. Quais fatores diferem principalmente países desenvolvidos e países subdesenvolvidos? Quais os fatores que fazem diferença entre um país que é desenvolvido e um que é subdesenvolvido, sob o contexto da nova DIT, da DIT atual? Vamos ver aqui a nossa resposta.
Os países desenvolvidos investem em pesquisa, mão de obra altamente qualificada e terceirizada, a produção para os países subdesenvolvidos. Então, o país desenvolvido, ele investe em quê? Pesquisa, tecnologia. Eu preciso de gente que estude. Eu preciso de pessoas que tenham qualificação, certo? E há uma terceirização do trabalho, não há uma centralização do trabalho em um único lugar. Nesses locais, os altos índices de desemprego, baixos salários diminuem os custos do processo produtivo. Assim surge um novo modelo de produção que se diferencia da DIT tradicional. Deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Com a expansão das empresas multinacionais, muitos países subdesenvolvidos passam também a fornecer produtos industrializados, mas sem o domínio de tecnologia. Professor, instalaram multinacionais no nosso país, não veio tecnologia, ainda dependemos dos países desenvolvidos, certo? Instalou-se as empresas, nós estamos industrializando, mas a tecnologia não é nossa. Nesse primeiro momento, ainda dependemos da tecnologia que vem de fora para poder produzir esse produto, certo? Então, aqui a gente tem a nossa resposta da questão 7, certo? Para a gente fazer, então, essa comparação aqui, né? Qual a principal diferença, né, entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos? A principal questão aqui é o investimento em tecnologia, certo? É um processo produtivo que passa a acontecer a partir da nova DIT nos países subdesenvolvidos, porém, esse processo produtivo industrial ainda depende da tecnologia vinda de fora. Então, qual a principal diferença? O investimento em tecnologia, em pesquisa, que ainda falta, infelizmente. Certo, galera? Muito bom esse assunto, não é? Gosto muito dele. Então, ó, fim de questão. Deixa seu like, não esquece de deixar o nome, tá certo? Nos comentários. Nome, série. Quem gostou, deixa um like. Beijo.